Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 21. Então, hoje nós continuamos com a parte de Economia Internacional. A gente começou isso na aula passada, vimos balanço de pagamentos, começamos a ver mercado de câmbio. Vou fazer uma breve revisão e aí vamos em frente com esse tema, porque hoje temos o controle de leitura também, né? E essa matéria que eu vou dar agora faz parte do controle de leitura. Então, o controle de leitura vai ser em cima da aula passada e dessa aula também, né? Então, o controle vai seguir temas bem próximos a essa aula. Então, essa aula é importante. Então, eu vou fazer uma recapitulação da aula passada e aí vamos em frente com a matéria, pegar mercado de câmbio, taxa de câmbio real e câmbio, paridade de poder de compra. Deixa eu compartilhar aqui os... E aí eu estou supondo que todo mundo sabe onde fazer o controle, como fazer o controle. A monitora está à disposição para ela que está organizando isso, e ela tem qualquer dúvida que você tenha a respeito do controle, da logística do controle, entre em contato com a monitora que ela vai saber como fazer com isso, lidar com isso. A aula passada está no canal do YouTube, então essa parte que eu vou recapitular agora, a aula está lá e o controle pode ser em cima também dessa parte. Então, a ideia aqui agora é economia internacional. Queremos ver a primeira parte é balanço de pagamentos, que é um jeito de registrar as transações de um país com o resto do mundo, né? Então, a gente viu isso, viu a estrutura do balanço de pagamentos, essa estrutura aqui. Então, essa é contabilidade, essencialmente. Tem todas essas transações, entradas e saídas de divisas por diversas razões, e elas vão ser registradas de acordo com as regras do balanço de pagamento. Essencialmente, tem duas contas grandes, que a gente chama transações correntes e conta capital financeira, e erros e omissões, que é só para acertar, fazer tudo bater no final das contas. Essa parte você tem que meio conhecer isso, decorar como é que funciona, as várias subcontas que existem, mas tem, assim, só brevemente, tem a parte de exportação e importação, que a gente geralmente associa com balanço de pagamentos, a maioria das pessoas, mas tem outras partes, tem serviços e renda, que é aluguéis, fretes, equipamentos usados nessa exportação e importação, e remuneração dos fatores de produção também. Tem transferências unilaterais, que são doações, geralmente pequenas, e a conta capital financeira, se a conta transações correntes é bens e serviços, a conta capital financeira é fluxos de capital. Então, isso pode ser tanto transferências, entrada e sair, alguém que se muda do país para sempre, ou vem para o país para sempre, é conta capital, isso é relativamente pequeno, mas a parte importante é a conta financeira, que são investimentos externos diretos, ou investimentos em carteira, em bolsa de valores, em títulos, tanto do outro resto do mundo investindo no seu país, ou seu país investindo do resto do mundo. E aí, com isso, você tem esse tipo de exercício aqui, né, que você tem uma lista dessas transações com o resto do mundo durante o ano, e aí você vai calcular o saldo do balanço de pagamentos. Você tem que seguir as regras, mais ou menos, daquela estrutura. Você tem que pegar cada item desses aqui, individualmente classificar eles como uma dessas contas ou subcontas, e no final, a gente fez isso na aula passada, quando você chega, o valor final deu um valor final, e ele pode ser negativo, que é um déficit em balanço de pagamentos, ou positivo, que é um saldo. O saldo é que, no final das contas, em termos líquidos, entrou mais recursos no país do que saiu nessas transações. Déficit é que saiu mais do que entrou. E aí,
essa aqui é uma parte importante, para o controle talvez isso aqui seja importante. Tem essa ideia que, na verdade, se você pensar o balanço de pagamentos, se ele der negativo, aquele dinheiro vai ter que sair de algum lugar. De onde que ele sai? Quer dizer que saiu mais dinheiro do que entrou, então, com o que entrou, não dá para pagar o que saiu, falta um pedaço. Vem da conta que a gente chama reservas internacionais, que é essa como se fosse uma poupança do país, que geralmente é positiva, no Brasil é muito grande, é os 400 bilhões, porque o Brasil, sistematicamente, ao longo dos anos, tem tido saldos no balanço de pagamentos. E o saldo, da mesma forma, o que sobrou entrou mais do que saiu durante o ano, então esse tanto, na verdade, é tirado da conta do saldo do balanço de pagamentos, que fica zerado, agora o saldo é zero, sempre no final do ano vai acabar sendo zero, porque você tira o que sobrou e põe nas reservas internacionais. Ou se for negativo, você tira das reservas internacionais e você zera a conta de saldo do balanço de pagamentos. Então, a gente viu vários exemplos disso aqui, né? Aqui a tabela está em 2 slides, mas para cada ano vimos em transações correntes, conta capital financeira, cada um daqueles itens está aqui. O Brasil exporta é positivo, importa é negativo. Ele comprou mais serviços do exterior do que vendeu serviços para o exterior, por isso é negativo. Aqui, investimento direto. O Brasil teve bastante investimento direto, bastante investimento indireto. Outros investimentos foram negativos, então, no final das contas, foi negativo. Erros de omissões, aí deu o saldo. O saldo está aqui. O saldo foi positivo, positivo, positivo. Sempre, o Brasil, em geral, tem saldo positivo. E aí, o que acontece com esse saldo positivo? Tira ele, joga nas reservas internacionais, e aí o saldo final é zero. Sempre tem que ser zero no final. Não vai deixar nada lá no saldo. Ou se faltar, você tirou de reservas internacionais e zerou o saldo. E aí, cadê as reservas internacionais? Está aqui para você ter uma noção das reservas internacionais. Como todo ano, esse é o estoque, né? O estoque total. Então, desse ano para esse, que foi de 2003 para 2004, passou de 20 para 27. Isso quer dizer que o saldo de balanço de pagamentos provavelmente foi uns 7 bilhões de dólares. Então, aumentou. Está sempre aumentando. Tem horas que cai, e desse ano para esse caiu, tá vendo? Caiu um pouco. Então, teve alguma razão entre 2012 e 2013 que foi preciso tirar dinheiro de reservas internacionais, talvez para zerar um déficit em balanço de pagamentos ou alguma outra coisa assim. Bom, aí vimos mercado de câmbio, a gente começou isso. Câmbio significa troca de moedas, né? Tem uma taxa de câmbio. Taxa de câmbio no Brasil, hoje a taxa de câmbio está 4,6. O real valorizou muito nas últimas semanas. Quando abaixa a taxa de câmbio, assim, passou de 5,7 para 4,6, quer dizer que valorizou o real. É um pouquinho estranho, porque se diz, poxa, mas passou de 5 para 4, como é que valorizou? Foi para baixo? É porque isso quer dizer que antes você pagava 5,7 reais para comprar um dólar, agora o mesmo dólar você compra por 4,6 reais. Então o real está valendo mais, valorizou o real. Então é sempre bom pensar dessa forma. A taxa de câmbio varia muito ao longo do tempo, ela varia com a demanda, a oferta e demanda, e a oferta e demanda de dólar muitas vezes varia é um bom termômetro das expectativas do país. Quando tem alguma crise muito grande, acontece alguma crise, muitas pessoas dizem, poxa, eu tenho todas as minhas poupanças em investimentos em reais e tem essa crise, eu não sei se o real vai continuar valendo, pode ter algum problema, então, quer saber, eu vou comprar dólar. Muita gente pega seu dinheiro e vai comprar dólar, então aumenta a demanda por dólar. E quando aumenta a demanda por qualquer coisa, o seu preço sobe. Então, você vê aqui, teve uma crise muito grande, isso aqui é conhecido como a crise do Lula, quando ficou claro que o Lula ia ser eleito, o dólar subiu muito grande, que havia muita incerteza de como é que seria um governo de esquerda no Brasil. Aqui foi a crise de 2008, teve uma crise financeira global na Europa, em Nova York. Aqui foi o impeachment da Dilma, que deu toda aquela crise, muita incerteza, muita gente já vou comprar dólar para garantir minha poupança. Tá. Bom, aí tem a última coisa que a gente viu é que tem regimes de câmbio. Regimes de câmbio, quem cuida do câmbio tem regras de câmbio. Quem que pode comprar dólar, quem que pode vender,
etc. E o Banco Central, como ele tem 400 bilhões de dólares, ele tenta afetar o mercado de câmbio. Então, a taxa flexível simplesmente diz: o governo não vai intervir. Deixa as pessoas comprarem e venderem dólares, que nem as pessoas compram e vendem carros, as pessoas compram e vendem cortes de cabelo, qualquer outro bem ou serviço na economia, e o preço varia, de acordo com oferta e demanda. Só que, às vezes, o governo ele acha que seria bom fixar a taxa de câmbio. Eu vou dar um exemplo de quando isso aconteceu no Brasil daqui a pouco. E aí, como é que o governo fixa a taxa de câmbio? Ele não passa uma lei dizendo que é obrigado a comprar e vender aquele preço. Ele diz assim: eu, governo, vendo o dólar a R$ 5. Aí, ninguém vai, se os bancos e os exportadores, todos os outros que têm dólares, a sua tia que voltou de Miami e sobrou $200 já está vendendo, se eles estão vendendo acima de 5, ninguém vai comprar deles, porque eles vão dizer: poxa, mas eu posso comprar lá do Banco Central por 5, eu vou pagar 5,50, 6 para sua tia, para os exportadores, para os bancos, se o Banco Central está vendendo a 5. Então, todo mundo compra só do Banco Central, ele tem 400 bilhões, ele pode bancar isso durante muito tempo, vender mais barato, né? E aí os bancos, sua tia e os exportadores vão dizer: eu queria vender mais caro, mas não dá. O governo está vendendo mais barato, então se eu quiser vender, eu tenho que baixar o preço. Aí todo mundo baixa para 5 e a taxa fica em 5. Enquanto o governo estiver fazendo isso, a taxa está fixa em 5. Mas não é porque ele, por lei, passou. Se alguém quiser vender a 5,50, pode. Se encontrar alguém disposto a pagar isso. Então, a última coisa que a gente viu foi isso em oferta e demanda. Existe uma demanda por divisas, uma oferta de divisas, esse é o mercado de divisas, mercado de câmbio, que a gente chama. O preço, onde a oferta é igual à demanda, o preço que equilibra a oferta e demanda, é a taxa de câmbio. É o preço de comprar um dólar, o preço de comprar um euro, o preço de comprar um ien, seja qual for a moeda. Quem demanda é quem quer dólar. Então, quem que quer dólar? Um importador precisa de dólar. Uma firma que vai importar máquina, importar gasolina, precisa de dólar. Você, quando vai viajar para o exterior, você precisa de dólar, então você é um demandador de dólar. Alguém que está com receios de crise e quer trocar seus reais por dólares é um demandador de dólares. Então, todas essas demandas agregadas entram aqui. E quem oferta é quem tem dólar para vender. Quem é que tem dólar para vender? É o exportador, em geral. Quem exporta, os fazendeiros exportam soja, a Vale exporta minérios, a Embraer exporta aviões, aí eles recebem esses dólares, mas eles têm que pagar seus funcionários, têm que pagar aluguel, pagar conta de luz, então precisam de reais. Aí eles vendem os dólares para o Banco Central e compram reais em troca, ou vendem para os bancos em geral. Então, oferta igual a demanda, dá isso aqui. De vez em quando, pode vir um choque, né? Um choque é, assim, de repente, uma crise de repente, a demanda aumenta muito, ela vem aqui para cima. Eu não desenhei aqui, mas imagina a demanda deslocando para cima, aí a taxa de câmbio de equilíbrio vai ficar aqui em cima. O dólar ficou mais caro, desvalorizou o real. Quando o dólar fica mais caro, você está pagando mais reais para o mesmo dólar, uma desvalorização do real. Tá. Isso aqui tudo que eu falei. Quem que demanda câmbio? Portadores, turistas brasileiros indo para o exterior, filiais de multinacional na hora de remeter lucros. Tem uma multinacional no Brasil produzindo automóveis, vendendo automóveis, no final do ano tem lucro, parte ela reinveste, mas uma parte diz: eu vou mandar isso lá para a sede na Alemanha, para a sede na Coreia. Então, para mandar esse dinheiro, não vai mandar reais, só de dólar. Então, ele vai demandar: vou trocar esses reais que eu tenho por dólar e mando os dólares. E quem oferta? Exportadores, turistas estrangeiros, investidores estrangeiros ofertam. Se chineses resolvem: vamos investir no Brasil, porque é a terra da oportunidade. Aí entra $1 bilhão da China. Eles não podem investir com dólares aqui, eles têm que chegar a trocar os dólares, vender os dólares para ter reais para poderem fazer os investimentos no Brasil. Então, eles são ofertantes de dólar, ou de qualquer que seja a moeda. Bom, vamos ver a noção de
arbitragem, tá? Então, arbitragem, o que é arbitragem? Arbitragem quer dizer, fica parecendo coisa de Galvão Bueno, Sandro Beira Hit, né? Arbitragem, pode isso, Galvão? Mas não é isso. Arbitragem quer dizer troca, você realizar trocas. Porque pensa o seguinte, se tem a taxa de câmbio de reais com dólar, de reais com euro, e tem uma outra taxa de câmbio de euro para dólar, tem essa triangulação entre as três moedas, você fica imaginando, será que não é possível, eu pego assim, R$1 milhão, compro dólar, aí eu pego os dólares, vendo os dólares, compro o euro, e aí eu vendo os euros e troco de volta para reais, eu estou de volta com reais, será que não dá, não é possível, dependendo das taxas, é possível que tenha mais reais no final. Eu tenha feito essas trocas todas e consegui me dar bem. Claro que, em geral, não dá para fazer isso, que quando você faz essas trocas de moedas, geralmente paga umas taxas, comissões, que acabam comendo qualquer lucro que se teria. Mas a ideia de arbitragem é o seguinte, é que se você tem 3 moedas em que dá para fazer isso, e suponha que seja possível fazer essa triangulação, você percebeu que as taxas são tais, sabe, as taxas ainda estão mexendo, mas elas são tais que se eu pegar reais, compro dólar, vendo os dólares, compro o euro, vendo os euros, tenho reais de volta, eu posso ganhar. Se você percebe que tem isso, aí você faz essa transação, essa arbitragem que chama, essa troca, e ao fazer, as taxas vão mudar, porque você está aumentando a demanda por uns, está aumentando a oferta por outros, e aí aquilo empurra para sumir a oportunidade de arbitragem. Eu vou dar um exemplo aqui, e vou dar um outro exemplo com bens em vez de moeda, aí vai ficar claro. Mas o ponto é que a arbitragem não pode existir por muito tempo, né? Porque as pessoas agindo, realizando, a gente fala assim, eles realizam a oportunidade de arbitragem, eles ganham dinheiro, mas aí as taxas vão mudar e vão fechar aquela oportunidade de arbitragem. Quer ver um jeito de falar isso? Seria dizer assim, se eu puser R$20 no chão, na calçada, assim, numa rua, põe R$20 na calçada, em geral ele não vai ficar lá, porque alguém vai perceber, alguém que vai passar vai ver R$20, não tem ninguém aqui, vou pegar para mim, e a pessoa pega. Então, a oportunidade de achar R$20 existe, até existe, mas ela vai ser realizada. Alguém vai passar aí, vai ver a oportunidade, vai realizar, vai ganhar com aquilo, e ao fazer aquilo, sumiu a oportunidade de arbitragem, não vai surgir outro R$20 lá. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que tem 3 moedas, A, B e C, como se fosse reais, dólares e euros, ou qualquer outras 3. Suponha que o preço do B é o dólar, né? B é o dólar, o preço da moeda B, eu tenho que pagar 3 moedas As para ganhar um B, 3 As por B, como fosse R$3 por dólar, né? O preço da moeda C, em termos da moeda A, se C for euro, então seria R$2 por euro, né? Então, aqui tem a taxa de câmbio da B e da C em termos de A. Aí eu poderia pensar, será que tem uma oportunidade de arbitragem aqui? Qual que é a taxa de C com relação a B? Que, usando esses valores aqui, essas fórmulas aqui, qual que seria o preço da moeda B com relação a C, tal que não tem oportunidade de arbitragem nenhuma. Então, é só pegar essas duas coisas aqui. A moeda... eu quero pegar a moeda B. Peraí, deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. C com relação a B. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar essa fórmula aqui, eu quero ela com relação a A, usando essa restrição aqui. Então, eu pego aqui, eu passo o A para baixo e o B para cima. Então, eu tenho, se 3 As, eu estou invertendo, se a B custa 3 As, quanto que custa um A? Então, custa 1/3 de B. Né? Se for R$3 por dólar, se custa R$3 para ter um dólar, quanto dólares eu tenho que ter para ter um real? 1/3 de dólar é R$1. E a mesma coisa aqui. Eu inverto isso aqui, ponho C para cima e o A para baixo. Então, se 2 As é o preço de um C,
o preço de um A é meio C. E aí, uma vez que eu tenho esses dois aqui, eu sei que o numerador aqui é igual ao numerador aqui. B sobre 3 igual a C sobre 2. Então, manipulando isso aqui, dá 2/3 B sobre C. Eu sei que eu fico um pouquinho... Peraí, tá confuso? Vamos fazer um exemplo bem mais simples do que esse, mas que é a mesma ideia. É que esse é o valor. Se vocês pegar esses valores aqui e esses valores aqui, não tem oportunidade de arbitragem. Você trocando moedas uma pela outra, você não tem como ganhar. Você vai ter sempre o mesmo valor. E como tem taxas e comissões nessas trocas, realmente não dá para fazer isso. Vamos fazer esse exemplo, é mais fácil aqui. Suponha que você estava lá na Asa Sul e você viu que o preço do leite, desse leite Italac integral, é R$5 por litro de leite. Tá. No mesmo dia, você estava em Taguatinga e você viu, poxa, aqui em Taguatinga, aquele mesmo leite, exatamente o mesmo leite, mas ele custa 3. Aí o que você pensa? Tem uma oportunidade de arbitragem aqui. Eu tenho como ganhar com isso, tem um jeito de ganhar com isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou para Taguatinga, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho, eu vou pegar dinheiro emprestado, R$1.000, alguma coisa assim, compro, sei lá, eu pego o dinheiro, compro mil litros de leite em Taguatinga, levo para a Asa Sul, compro a R$3, levo para a Asa Sul, vou vender a 5, vou ganhar R$2 em cima cada leite. Eu posso ganhar R$2.000 fazendo isso. Então, eu compro 1.000 litros por R$3.000, vou até a Asa Sul, claro que tem um custo de transporte. Tá? Se eu peguei o dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar juros naquilo ali. Tem um risco, tem todo... Claro, fazer uma operação de arbitragem tem um risco, mas eu vendo a 5 reais, porque lá as pessoas estão comprando a 5, e então eu vou ganhar R$2.000. A diferença entre isso aqui, menos o custo de transporte, menos o risco, menos o meu esforço de fazer isso. Suponha que tudo isso custe uns R$500. Então eu vou ganhar R$1.500 no final das contas. Essa é a arbitragem. Então, essas oportunidades existem. Compre barato e venda caro, mercado de ações, eu tenho tentativa de fazer isso, mercado de câmbio tem muito isso. Só que o que acontece? O que acontece é que, já que eu fui para Taguatinga e comprei 1.000 litros de leite, aqueles lojas que vendem dizem, puxa, eu estou sentindo que a demanda por leite Italac aumentou. Parece que as pessoas gostaram. Veio um cara só, veio aqui e comprou 1.000 litros. Então, quer saber? Eu acho que eu vou aumentar meu preço. Eu vou aumentar de 3 para 4. E lá na Asa Sul, as lojas que estavam vendendo a 5 perceberam que estão vendendo menos. Por quê? Porque um cara chegou lá de um carro cheio desse leite e está vendendo, tem muita gente vendendo. Então, eu vou, já que a oferta está tão grande, as lojas vão reduzir o preço. Eu vou reduzir o preço. 5 eu acho que estava muito caro, não estou vendendo tanto. Então, eles abaixaram para 4, aqui subiu para 4, e agora sumiu a oportunidade de arbitragem. Agora não é mais possível fazer arbitragem. Então, é isso que é arbitragem, quando o mesmo bem tem preços diferentes em lugares diferentes. Isso pode até acontecer, mas como tem gente que vai se aproveitar disso, que vai ganhar dinheiro em cima disso, comprando a moeda em um lugar, trocando por outro, vendendo, triangulando, comprando os bens onde está barato, vendendo onde está caro, o preço vai convergir para o preço único. Isso é o que chama a economia da lei do preço único. Não quer dizer que necessariamente em todo lugar no mundo o mesmo bem tem o mesmo preço, mas se ele não tem, existe a oportunidade de arbitragem e é razoável esperar que haveria pressão para o preço convergir para o preço único, com a diferença, claro, desses custos de transporte, compensação pelo risco, etc. Ok. Então, olha esse exemplo aqui. Esse aqui é aquele exemplo que eu fiz com as moedas, que estava meio confuso, mas aqui com outras coisas. Então, veja essa parte de cima aqui. Eu quero saber quantas dúzias de maçãs eu teria que dar para ter uma dúzia de limões. Qual que é a taxa de câmbio entre maçãs e limões? Quantas maçãs eu tenho que pagar para ter limões? E eu não sei isso, mas eu sei a taxa de câmbio entre leite e maçãs e entre leite e limões. Para eu ter
suponha, no mercado, para eu comprar uma dúzia de maçãs, eu tenho que dar 4 litros de leite. Então, a taxa de câmbio de leite para as maçãs é 4 leites por uma dúzia de maçãs. E de limões é 2 leites por uma dúzia de limões. Então, com essa informação que eu tenho aqui, eu posso calcular o correspondente de maçãs para limões. Então, eu simplesmente faço o seguinte, eu faço o que está aqui em cima, né? Que é o preço de maçãs com relações a leites. Eu ponho 4 leites por uma dúzia de maçãs, e embaixo eu ponho o preço dos limões com relação a leite. Então, aqui 2 litros de leite por limões, desculpe. E aí eu posso cancelar, leites com leites. Eu cancelo leites com leites, 2 por 4 vira 2 e 1, e como isso aqui está no denominador aqui em cima, vai para baixo maçãs, limões para cima. Então, 2 dúzias de limões por uma dúzia de maçãs. Então, a arbitragem, a triangulação entre leite, maçãs e limões, dá isso aqui. Ou, se eu quiser saber o preço de limões com relação a maçãs, eu só inverto isso aqui. Em vez de 2 sobre 1, é 1 sobre 2, 0,5. Né? Então, esse seria o preço, dado esses preços de maçãs usando leite e limões usando leite, esse é o preço que faria com que seria impossível fazer arbitragem. Comprar maçãs com leite, depois comprar limões com maçãs e daí trocar limões de volta com leite. Não dá para ganhar nada enquanto forem esses os preços. Se os preços estiverem diferentes de 4 leites por maçãs, 2 leites por limões e 2 limões por maçãs, então tem oportunidade de arbitragem. Tá. Essa aqui é a ideia de arbitragem, então. Então, mercados de câmbio, geralmente, você pode presumir, se olha essa tabelinha que eu fiz aqui, quando tem uma tabela que nem essas aqui, dizendo, esse aqui, cada um deles é suponha que seja em termos de reais, então quantos escudos portugueses, hoje não existe mais a maioria dessas moedas porque trocaram pelos euros, mas quando você vai no aeroporto tem essas tabelas, o dólar custa tantos reais, o euro custa tantos reais, o ien custa tantos reais, a moeda argentina custa tantos reais, você fica pensando, puxa, eu vou fazer uma arbitragem, pode presumir que não vai dar porque geralmente aqueles preços são tais que não tem oportunidade de arbitragem. Não tem notas de dinheiro no chão. Tem até uma piada que diz que um economista, quando está andando pela calçada, quando ele vê um dinheiro no chão, ele nem pega, diz, não, porque a teoria econômica diz que não pode ter, é impossível ter, não é um equilíbrio ter dinheiro no chão. Se tivesse realmente, alguém já teria pego. Então, embora eu esteja vendo, não pode estar certo isso pela teoria. Ok. Olha isso aqui. Isso aqui é aquele mesmo gráfico da taxa de câmbio que eu mostrei logo antes, a taxa de câmbio de reais por dólar, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Aquele risco Lula aqui, quando o Lula ficou claro que ele ia ganhar a eleição, etc. Teve um período do apagão aqui no Brasil, onde faltou eletricidade, então o real ficou mais desvalorizou. Mas olha o que é esse período antes aqui. Teve um período muito grande de 95 até 99, 4 anos, em que o dólar estava basicamente fixo. Não tinha oscilações, ele está subindo um pouquinho, mas quase nada. Então, o que aconteceu? Isso foi um período de taxa de câmbio fixa. E aqui, taxa de câmbio flexível, onde todo mundo está livre para comprar e vender, oferta e demanda que está determinando. Aqui o Banco Central falava assim o seguinte, eu vendo $1 a R$1. Naquela época era isso. Eu vendo dólar a R$1. E ele tinha muito dinheiro, tinha naquela época 80 bilhões de dólares em reservas, então ele podia fazer isso
E, claro, que quem tinha dólares, os exportadores, as pessoas que viajaram e sobrou dinheiro, etc., eles queriam vender mais caro. O preço verdadeiro de oferta e demanda estava mais caro, estava um e meio até R$ 2 por dólar. Só que como o governo estava vendendo por o governo, ninguém comprava dos exportadores, nem comprava dessas pessoas, só comprava do governo. E aí, no final das contas, mesmo os exportadores, mesmo os outros, resolvem, poxa, a gente queria vender mais caro, mas ninguém vai comprar da gente mais caro, então vamos, porque eles podem comprar do governo por R$ 1, então vamos vender nossos dólares também por R$ 1. Então ficou fixo. Por que o governo fez isso? Isso tem um custo muito grande para o governo. O governo está vendendo barato algo que vale muito mais. Mas o governo fez isso, porque aqui foi o plano real. Antes disso tinha aquela hiperinflação horrível, e o governo, o plano real, acabou com a inflação, mas para garantir, o governo deixou a taxa de câmbio valorizada, então o real tá mais barato, o real está valorizado, é barato comprar dólar, justamente para as pessoas importarem vários produtos e oferecer concorrência aos produtos nacionais, porque daí os produtos nacionais não podiam subir o preço. Os produtores brasileiros queriam subir o preço, porque estavam acostumados com inflação, quem produzia leite queria aumentar o preço do leite, quem cortava cabelo queria aumentar o preço do corte de cabelo, mas aí você não subia, porque se você subisse, as pessoas importavam leite. O produtor de cerveja ia subir o preço da cerveja brasileira, mas era aí, vamos comprar cerveja importada, tá barato, o real tá comprando muito lá fora, tá valorizado. Isso é o que chama da âncora cambial. Então, o governo, durante 4 anos, pagou o custo de manter valorizado o real, justamente para ficar barato importar e oferecer concorrência esses produtos estrangeiros, mantendo os preços no Brasil baixo para garantir de matar a inflação. Que a inflação é uma questão de expectativas muito, né? Então você não adianta dar uma paulada e achar que morreu. Você tem que realmente acostumar as pessoas com a ideia de que a inflação acabou. Levou 4 anos para fazer isso. Em 99, finalmente liberaram, mudaram de uma taxa de câmbio fixa. O governo chegou e falou assim: da agora em diante eu não vou mais vender real. Não estou mais interferindo no preço, está livre. E o preço saltou de um dia para o outro, saltou de R$ 1 para R$ 2. Dobrou o preço do dólar e acabou que isso não gerou inflação. Você podia pensar, puxa, mas então agora ficou mais caro importar, os produtos internos aumentaram de preço, mas não teve muito impacto na inflação. A essa altura, a inflação já tinha sido debelada. Ok. Então, vamos ver num gráfico como é que é a taxa de câmbio fixa aqui. Taxa de câmbio fixa aqui, você tem a oferta e demanda de câmbio, como a gente acabou de ver. Essa é a taxa de equilíbrio, o preço é esse. Digamos que hoje em dia a taxa de equilíbrio está uns 4,6, né? É o que está mais ou menos hoje, 4,65. Oferta e demanda. O Brasil está recebendo muito investimento estrangeiro, porque o juros está alto, então está entrando muito dólar no Brasil, o dólar ficou mais barato. Então, essa taxa de equilíbrio. Suponha que o governo chega e diz assim, mas eu não quero que seja 4, eu quero que seja 3. Eu quero fixar a taxa de câmbio em 3. Como é que ele faz isso? Porque quem tem dólar não quer vender a 3, quer vender a 4. Se você tivesse $1.000 à venda, você diz, não quero saber o que o governo está falando, eu vou vender a 4. Tem gente querendo comprar 4, é a taxa de equilíbrio do mercado, então eu vou vender a 4. Mas o governo, ele chega e diz assim, mas eu estou vendendo a 3, eu, governo, vendo a 3. Então, aí ninguém vai comprar de você, que você está vendendo a 4, vão comprar do governo. Só que o que acontece aí? Como o governo está vendendo barato, tem uma demanda muito grande. Quando alguma coisa está barata, as pessoas querem comprar muito daquilo. Então, a demanda é maior do que a oferta do mercado. No mercado, algumas pessoas estão dispostas a vender a 3, mas ficam faltando esse pedaço aqui. Esse é o excesso de demanda. Quem vai ter que vender isso é o governo. O governo é que vai suprir. O mercado vai suprir. Tem gente no mercado, exportadores, vendendo a 3, mas não tem gente suficiente dado a demanda a esse preço.
Aí o governo vai ter que suprir isso. Enquanto o governo tiver reservas internacionais, ele pode bancar isso. Aquele gráfico que eu mostrei antes, ele conseguiu bancar durante 4 anos. Porque se você está vendendo algo barato, está saindo, tem gente comprando. Né? Se você quisesse manter o preço da cebola barato, você pode fazer, você tem que ter uma montanha de cebola e sair vendendo cebola barato. E como está vendendo, as pessoas estão comprando. Enquanto você tem cebola no seu estoque para vender, você pode manter aquele preço. Mas um dia vai acabar a sua cebola. E aí, sem você vendendo barato, o preço vai subir para o preço de equilíbrio. Bom, qual que é a vantagem da taxa de câmbio fixo? Por que o governo faria isso? É aquilo que eu falei, aquela âncora cambial para segurar a inflação, tirar a incerteza. Nunca é bom interferir em mercados. Essa é uma das coisas que tem que ficar muito claro em introdução à economia. Intervenção governamental, às vezes, é justificado, mas realmente você tem que pensar bem, porque você, afetando o preço, você está tirando esse fluxo de informação para as pessoas sobre a escassez e abundância relativa dos bens. Então, preços transmitem informação, deixa os preços transmitir essa informação. Se você não gosta da informação, não tente controlar o preço, que é só o mensageiro. Tente ver o que está afetando a oferta e demanda, né? Mas, seguidamente, a gente vê pessoas tentando interferir em preço. O petróleo está acontecendo isso agora no Brasil. Tem muita gente que diz o governo tem que baixar o preço do petróleo, tem que baixar o preço do petróleo. Mas, mexer no preço, você não está resolvendo a questão, você está distorcendo. Você tem que ver o que está causando a oferta e demanda. Né? Bom, aqui uma coisa bem importante. A taxa, quando fala assim, a taxa de câmbio está valorizada, quando a gente fala o real está valorizado, deixa eu botar em termos certos, quando o real está valorizado, quer dizer que o real está comprando muitos dólares. Então, isso quer dizer que você precisa pagar poucos reais para comprar um dólar. Se o real está desvalorizado, quer dizer que você tem que pagar muitos reais para comprar o mesmo dólar. Então, o real está desvalorizado relativo ao dólar. Quando fala valorizado relativo, né, na compra de um dólar. Quem é que gosta de um real desvalorizado? Diz, ninguém. Diz, não, mas sim, exportadores gostam de real desvalorizado. Porque, repara, um real desvalorizado é assim, muitos reais por dólar. Então, o real estava desvalorizado uma semana atrás, 2 semanas atrás, quando ele estava R$ 5,70 por dólar. Então, veja como isso é bom para o exportador. O exportador vende soja, ele recebe 100 milhões de dólares. Quando ele vai trocar os dólares deles por reais, ele vai receber 5,7 milhões de reais, né? Para cada milhão de dólares que ele tinha. Então, o real desvalorizado, como ele tem dólar e ele vai trocar por reais, ele gosta do real desvalorizado, porque o dólar, quer dizer que o dólar está valorizado. Cada dólar vai ganhar muitos reais. Exportadores gostam de real desvalorizado. Quem é que gosta de real valorizado? É um importador. Quando você enche o carro de gasolina, você é um importador. Quando você compra um iPhone, você é um importador. Então, importador por quê? Porque daí, um real valorizado quer dizer que você tem poucos reais, vão comprar um dólar. Por exemplo, se o dólar tivesse 3 reais por dólar, seria um real muito valorizado. Só 3 reais. Antes estava pagando quase 6 reais por dólar, agora só paga 3. O real valorizou, está comprando muito dólar. Então, com poucos reais, você vai poder importar gasolina. Com poucos reais, você vai importar iPhones e outros produtos estrangeiros. Então, o exportador gosta do real desvalorizado, o ofertante, não só o exportador, o ofertante de divisas, quem vende divisas, gosta do real desvalorizado, e o demandante de divisas gosta do real valorizado. Né? Você vai viajar para o exterior, você é um demandante. Diz assim, eu vou precisar de uns sei lá, 2 mil dólares para fazer minha viagem. Então, você gostaria que com poucos reais você comprasse esses 2 mil dólares, um real valorizado. Isso é importante, talvez no controle de leitura tenha uma pergunta sobre algo assim. E, às vezes, tem regimes intermediários entre câmbio fixo e câmbio flutuante. É mais ou menos assim, o governo diz assim, eu não vou intervir no câmbio, deixa o câmbio flutuar,
mas se ele começar a ficar muito desvalorizado ou muito valorizado, a partir de um ponto, aí eu vou intervir. Então, eu vou deixar flutuar o câmbio ali, flutuações de oferta e demanda normais, mas se tiver alguma grande oscilação para cima ou para baixo, aí eu vou intervir comprando ou vendendo o dólar. É mais ou menos o regime que a gente está, isso. Fica flutuando nas horas de crise, de grandes oscilações, é o governo intervém. Ok. Agora, uma coisa muito importante, taxa de câmbio real e nominal. Isso tem uma grande probabilidade de estar no controle de leitura. Então, vamos ver isso no controle, né, que vamos fazer hoje. Então, taxa de câmbio, isso aqui, a gente já viu preços reais e preços nominais, né? O preço nominal é o preço naquele momento que você pergunta quanto custa isso aqui, o preço é esse é o preço. Então, o preço está subindo e descendo ao longo do tempo, só que a gente viu que a taxa de câmbio é o preço, só que em vez de ser preço de melancias, preço de passagem de ônibus, é o preço do dólar. Então, o preço da moeda estrangeira. Então, quando um preço varia ao longo do tempo, tem duas razões pelas quais ele pode estar variando. Ele pode estar variando por fundamentos, oferta e demanda, refletindo escassez e abundância, a gente chama disso os fundamentos da economia. Ou ele pode estar variando porque tem uma inflação. Então, todos os preços estão subindo e esse preço está subindo também, inclusive o preço do dólar está subindo em termos de reais, porque tem inflação. E a gente gostaria, quando a gente quer comparar dois preços ao longo do tempo, o preço ano passado e esse ano e o próximo ano, quando a gente quer comparar, a gente gostaria de comparar o preço real, descontado a inflação. Porque a inflação, o preço subiu, mas o poder de compra é igual. A gente quer realmente saber do poder de compra, do preço real. Então, taxa de câmbio é a mesma coisa. A gente vai comparar a taxa de câmbio em um ano e o outro, um mês e em outro, ela mudou, mas a gente quer saber se essa mudança foi nominal ou real. E a gente quer sempre, quando fizer a comparação, interpretar a taxa de câmbio, a mudança real. Então, vamos ver um exemplo, acho o melhor jeito do exemplo. Então, suponha que a taxa de câmbio é aquela que está lá anunciada naquele dia. Suponha que a taxa de câmbio hoje seja, em um ano, no ano 1, seja R$3 por dólar. Então, R$3 por dólar, uns 5 anos atrás estava isso, R$3 por dólar, hoje está 4,6, então R$3 por dólar. Aí passou um ano e agora o dólar custa 3,20. Então, passou de 3 para 3,20. Esses preços são nominais. Porque eu olhando, eu vou dizer, aumentou o preço do dólar. Ficou mais caro. Desvalorizou o real. Mas eu não sei se essa mudança de 3 para 2 é porque aumentou a demanda de dólares relativa à oferta, ou se isso é pura inflação do real, ou deflação do dólar lá nos Estados Unidos. E também pode ser, ou as duas coisas. Provavelmente as duas coisas. Houve mudança na oferta e demanda, mas houve inflação também. Então, como é que eu lido com isso? Eu não posso interpretar, chegar e dizer, olha, passou de 3 para 3,2 um ano depois, o dólar está mais caro. Eu não posso falar isso. Essa comparação nominal, eu posso estar errado. Talvez tenha ficado mais barato em termos reais. Então, vamos ver como é que lida com isso. Como é que a gente faz isso? Depois eu volto para essas duas partes de baixo aqui. Então, aqui é o mesmo exemplo. A taxa de câmbio passou de 3 para 3,20 um ano depois. E suponha que nesse tempo, se eu quero descontar a inflação. Vamos descontar a inflação desse 3,2, a inflação desse ano para esse. Tanto a inflação do real como a inflação do dólar, porque tem inflação nos dois países. Vamos descontar, vamos tirar, tem uma fórmula bem fácil para tirar a inflação, aí eu vou comparar os dois preços reais e saber se aumentou ou se caiu. Então, suponha que a inflação no Brasil foi 10%. E suponha que a inflação nos Estados Unidos foi 0. A inflação lá é muito baixa, então foi 0, não teve inflação lá. Então, eu vou querer descontar isso
Só que eu não vou trabalhar em forma de porcentagem, eu vou transformar isso no fator, no índice de preço. Eu divido a inflação por 100 e somo 1. Então, os 10% divide por 100, soma 1, vira 1,1. E a inflação zero nos Estados Unidos divide por 100, soma 1. Então, 0 por 100 é 1. Então, o meu fator da inflação, a inflação no Brasil aumentou 1,1%. Eu multiplico 1,1, o 3 vezes 1,1, eu vou ter o R$3 descontado a inflação, e aliás, eu divido, desculpa, vou dividir, e os Estados Unidos, o fator é 1. Então, está aqui a fórmula. Deixa eu mostrar a fórmula aqui primeiro. Está aqui a fórmula. A taxa de câmbio real é o que eu quero calcular, é aquele meu... Eu quero saber, no ano 2, qual que é a taxa de câmbio real. A nominal é 3,2, mas eu quero descontar a inflação. Então, eu pego a taxa de câmbio nominal, 3,2, eu vou multiplicar pela inflação internacional, a inflação do dólar, que meu fator é 1, e vou dividir pelo fator da inflação doméstica, que a gente fez, coloquei 1,1. Então, vai ser 3,2 vezes 1, divididos por 1,1. É bem fácil, né? Deixa eu voltar aqui. Está aqui, ó. A taxa de câmbio real vai ser a taxa de câmbio um ano depois, né? Nominal um ano depois, divididos pela inflação doméstica, esse 1,1, e vezes a inflação estrangeira. Então, 3,2 divididos por 1,1 vezes 1, igual a 2,91. Essencialmente, é 3,2 divididos por 1,1. Então, essa é a taxa de câmbio um ano depois, descontada a inflação. É a taxa de câmbio real. Então, em termos reais, a inflação, a taxa de câmbio passou de 3 para 2,91. Em termos nominais, passou de 3 a 3,2, mas esse aumento foi por causa da inflação. Em termos reais, caiu, ficou mais barato o dólar. Então, teve uma valorização do real. O real ficou mais caro e um real valorizado é ruim para os exportadores. Um real valorizado quer dizer que você paga menos reais por $1. Então, o exportador que tem dólares para vender vai ganhar menos reais por cada dólar que ele tem. Então, as exportações deles não estão rendendo dólar, mas esses dólares não estão rendendo reais quando ele troca de volta aqui. Só para lembrar o que a gente fez aqui. Já vou mudar aqui. A taxa de câmbio real, um ano depois, é a taxa de câmbio nominal, que no nosso caso é 3,2, vezes a inflação internacional, no nosso caso foi 1, divididos pela inflação doméstica, que foi 1,1. 3,2 vezes 1 é 3,2, divididos por 1,1 é 2,96. A taxa de câmbio real, um ano depois, é 2,96. Então, é bem possível no controle de leitura que tenha um exemplo como esse, com números diferentes. Tem uma certa taxa de câmbio no ano, depois, no ano depois, um mês depois, um período de tempo depois, tem outro, mas essas duas, você olhando, você tem inflação e tem a variação real. Então, você quer descontar a inflação. Como é que você vai descontar a inflação? Você tem que saber duas informações. Qual foi a inflação no país e qual que foi a inflação no exterior. Você transforma de porcentagens em fatores, divide por 100, soma 1, pluga nessa fórmula aqui, o fator da inflação internacional, o fator da inflação doméstica, e multiplica a taxa de câmbio nominal no segundo período, e aí você vai ter a taxa de câmbio real no segundo período. Você está expurgando a inflação. Olha aqui, aquela mesma pergunta, só que deixa eu mudar uma coisa. Suponha que agora a inflação nos Estados Unidos foi 20%. Então, é o mesmo exemplo aqui. A taxa de câmbio passou de 3
reais por dólar. Um ano depois ela está 3,2. Em termos nominais ficou mais caro, mas eu não sei se isso é inflação, o que é. Então eu vou querer transformar esse 3,2 de nominal para real. Para fazer isso, eu preciso ter a inflação no Brasil, que é 10. Então 10 divide por 100 soma 1,1. E a inflação nos Estados Unidos, que agora é 20%. No exemplo anterior foi 0. Nesse exemplo foi 20%. Então, eu só vou pegar e vou dividir 20 por 100, que é 0,2, mais 1 é 1,2. Então, agora eu tenho a taxa de câmbio nominal no segundo período, divididos pela inflação interna, vezes a inflação externa. Como isso aqui está no denominador e no denominador, é como se eu estivesse multiplicando aqui em cima. Então, se eu fizer isso, 3,2 divididos por 1,1 vezes 1,2, dá 3,49. Então, essa é a taxa de câmbio real, dada essas inflações. Então, agora passou de 3 para 3,45. O dólar ficou mais caro. O real desvalorizou. Antes, com R$3 eu comprava um dólar. Agora eu preciso de 3,49, preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar. Então, o real está valendo menos, o real desvalorizou. Quem é que gosta disso? Os exportadores. Eles gostam de, porque eles são vendedores de dólar, eles gostam de receber mais dólares, 3,49 reais por cada dólar, em vez de só 3. Então, as exportações estão mais competitivas. Quem não gosta disso, os importadores. A sua avó que ia viajar para Miami, um ano ela estava pagando só R$3 por dólar, e agora ela está pagando em termos reais, 3,49. Nominais, ela está pagando 3,20. Ela está pagando esses 3,20. Quando ela vai lá na loja de câmbio comprar, ela está pagando 3,20. Mas em termos reais, comparado com o ano anterior, ela estava pagando 3 e está pagando o equivalente a 3,49. Então, essa forma é fácil lembrar e tudo faz sentido, né? Se tem muita inflação interna, ela vai reduzir. Se tem muita inflação externa, vai aumentar. E aí, finalmente, paridade do poder de compra. Esse é o nosso último tema aqui. Isso também é muito importante, pode cair no controle. Então, o que é isso? É taxa de câmbio, paridade de poder de compra. Então, pensa assim, pegue 100 dólares, não, desculpa, pegue 100 reais, e com esses 100 reais, compre dólares. Então, você vai lá na casa de câmbio e compra dólares. Hoje, você compraria, ia custar 4,6, então você calcula quantos dólares que dá para comprar, daria uns 20, alguma coisa de dólares, talvez. E aí, use esses dólares para comprar um produto lá nos Estados Unidos. Você importa. Suponha que você consegue importar imediatamente. É um produto digital também. Você vai, daí com esses dólares você compra. Mas tem uma alternativa. Você podia pegar esses 100 dólares, desculpa, esses 100 reais, e comprar o bem diretamente no Brasil. Suponha que ele vende no Brasil e vende nos Estados Unidos. E se vende no Brasil. Bom, qual que vai valer a pena? Será que vai valer a pena você trocar seus reais por dólares e comprar nos Estados Unidos? Ou você pegar os seus reais e comprar o produto diretamente no Brasil? E suponha que é exatamente o mesmo produto. Você é indiferente entre ter o produto que veio lá dos Estados Unidos ou o produto aqui, porque é exatamente o mesmo produto. Eles são indistinguíveis entre si. O que vai determinar? Suponha que você não tem nada de nacionalismo, nem nada assim. Você só quer fazer um bom negócio. E não tem diferença de tempo também. O produto vai ser entregue imediatamente nos dois casos. Então, o que vai afetar é qual é mais barato. E o que determina o que é mais barato é a taxa de câmbio, é o preço do dólar. Dependendo da taxa de câmbio, os seus 100 reais vão comprar mais se você comprar no Brasil do que se você comprar os dólares. Depende da taxa de câmbio. Mas se isso é verdade, existe uma taxa de câmbio. Talvez não seja a taxa de câmbio que está no mercado, mas existe uma taxa de câmbio que faria você absolutamente indiferente entre comprar diretamente no Brasil, com reais, ou comprar dólares e comprar do exterior.
Essa taxa de câmbio que deixaria você indiferente é a taxa de câmbio paridade de poder de compra. É uma taxa de câmbio que torna você indiferente entre comprar dentro do país ou fora do país. Talvez a taxa de câmbio verdadeira está diferente da taxa de câmbio de paridade de poder de compra. Muitas vezes está, geralmente está. Mas é bom saber qual é essa taxa hipotética que tornaria você indiferente, porque é uma taxa de câmbio que vai dizer se a taxa de câmbio real está valorizada ou desvalorizada. Tá. Vamos ver como é que é isso, como é que funciona bem. Vai ficar mais claro com esse exemplo. Suponha que a taxa de câmbio, TDC, a taxa de câmbio, hoje seja R$ 3,20 por dólar. Então, suponha que seja isso. E o que você quer comprar é leite. Você quer comprar leite. E você tem reais, mas você pode comprar dólares. Ou você pode comprar leite no Brasil. Então, qual que você vai comprar? E suponha que, mesmo se você comprar no exterior, o leite aparece imediatamente. Não tem transporte, não tem frete, não tem espera, não tem nada disso. Então, o que interessa para você é preço. Então, o preço, aí você vai tomar essa decisão. Será que eu vou comprar nos Estados Unidos ou vou comprar no Brasil? Bom, preciso saber os preços. O preço de um litro de leite nos Estados Unidos, $3, suponho. O preço de um litro de leite no Brasil, R$ 7,00. R$ 7,00. Aí a nossa pergunta é, qual que seria uma taxa de câmbio de reais para dólar que me deixaria indiferente entre comprar nos Estados Unidos e no Brasil? Bom, seria uma taxa de câmbio que fizesse com que $3 custasse R$ 7,00. Né? Tá, e a gente vai calcular isso aqui. Mas suponha também que o custo de $3, a taxa de câmbio verdadeira, é 3,2. A taxa de câmbio é 3,2, então para eu comprar $3, custa 3 vezes 3,2. 3 vezes 3,2 é 9,60. Então, esse é o preço de comprar $3, que é o que eu preciso pagar para comprar o leite nos Estados Unidos. Então, agora eu posso comparar. Será que eu prefiro comprar no Brasil ou nos Estados Unidos? No Brasil, eu pago R$ 7,00 pelo litro de leite. Se eu comprar o leite nos Estados Unidos, eu vou ter que comprar $3 e $3 está custando 9,60. Então, é mais barato eu comprar no Brasil. Tá, essa é a taxa de câmbio efetiva, o que realmente está acontecendo. Mas eu quero saber qual que é a taxa de câmbio de paridade de poder de compra. Qual é a taxa de câmbio que faria com que $3 valesse 7? Então, a taxa paridade de poder de compra vezes 3 daria R$ 7,00. Então, é só resolver isso aqui. Essa é a taxa de câmbio que eu quero saber, a taxa de câmbio paridade de poder de compra. É uma taxa de câmbio que, vezes 3, daria R$ 7,00. E aí eu ficaria indiferente entre comprar os dólares ou comprar o leite direto no Brasil. Então, resolvendo essa equação, é só dividir 7 por 3, 2,3. 3. Essa é a taxa de câmbio paridade de poder de compra. Não é a taxa de câmbio de mercado. A taxa de câmbio de mercado é 3,2. O dólar está mais caro do que a paridade de poder de compra. Mas é uma taxa de câmbio que me tornaria indiferente entre comprar no exterior ou comprar diretamente no Brasil. E aí, você comparando as duas, você vê que a taxa de câmbio está desvalorizada relativo à taxa de câmbio de paridade. Então, seria de supor que haveriam forças para tornar o dólar mais barato ao longo do tempo. Empurrar o 3,2 na direção da taxa de paridade de poder de compra. Então, essa que é a ideia aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Suponha que hoje a taxa de câmbio é R$3 por dólar. E daqui a um ano ela passou a 3,2. Aquele mesmo exemplo que a gente viu antes. A gente já viu
Deixa eu vou tô achando que essa parte aqui eu vou pular, que não é necessário aqui, vai só confundir. Vamos ver paridade de poder de compra, vamos ver como é que funciona isso aqui com o que a gente chama do índice do Big Mac. Então, índice do Big Mac. Então, o índice do Big Mac é uma coisa que foi uma ideia que foi inventada pela revista The Economist, que eles perceberam o seguinte: para a gente calcular a taxa de câmbio, vamos pegar uma cesta de bens no exterior. Não vamos pegar só um bem, que eu fiz um litro de leite. Vamos pegar uma cesta de bens. Vamos pegar talvez pão, e carne, e queijo, e alface, uma cesta de bens que são consumidos pela população, ver quanto que custa no exterior, no país no exterior, quanto que custa no Brasil. E daí a gente vê o custo em reais no Brasil, o custo em dólar no exterior, e aí, como é a mesma cesta de bens, a gente vai perguntar qual é a taxa de câmbio de reais para dólares que me faria indiferente entre comprar essa cesta de bens no Brasil ou comprar no exterior, supondo que ela fosse automaticamente transportável e entregue imediatamente. Aí eles pensaram assim, mas peraí, essa cesta, pão, carne, alface, queijo, isso é essencialmente um Big Mac. Então, e a beleza do Big Mac é que a gente sabe o preço do Big Mac em vários lugares no mundo ao mesmo tempo. A gente pode comparar. Já você calcular uma cesta diversa, assim, é difícil você ter esses dados. É possível, mas dá mais trabalho. Mas Big Mac é bem fácil você perguntar quanto custa um Big Mac na China, quanto custa na Índia. E todo país tem Big Mac. E supostamente é o mesmo sanduíche em todos os lugares. Isso não é bem verdade. Quem já viajou para lugares esquisitos sabe, por exemplo, na Índia o Big Mac não é com carne, é com outra coisa. Mas supostamente é exatamente o mesmo bem. Então, você é indiferente entre ter um ou outro, o que vai afetar o preço, e o que está afetando o preço é a taxa de câmbio. Então, suponha que eu posso comprar um conjunto de bens no Brasil por R$100, e paridade de poder de compra seria uma taxa de câmbio que eu posso comprar os mesmos produtos no exterior, pegando meus R$100, trocando pela taxa de câmbio e paridade de poder de compra, e compro ele em dólar no exterior. Então, se você fizer isso, olha só como o preço do Big Mac varia muito entre países. Na Índia, ele custa, pela taxa de câmbio verdadeira, custa $1,54. O Brasil é o Big Mac mais caro. No Brasil, o Big Mac custa o equivalente a 5,25. E nos Estados Unidos, suponho que os Estados Unidos seja o lugar original, custa 4,62. Então, isso quer dizer que a taxa de câmbio, paridade de poder de compra, faria o preço ser igual em todos os países. Você vê que tem uma variabilidade muito grande. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos ver o índice Big Mac, está aqui. Então, aqui está uma tabela, eu tenho vários países, está em 2 slides aqui, tem vários países. A primeira coluna é o preço do Big Mac, local. Então, no Brasil, custa R$12. No Canadá, custa 5,53 dólares canadenses, na China, custa 16 renminbis, e nos Estados Unidos, custa 4,56 dólares. Então, essa é a comparação que eu quero fazer com os Estados Unidos, 4,56. Aí eu penso assim, então, bom, o Big Mac custa R$12 no Brasil, a taxa de câmbio no Brasil hoje, que está aqui, 2,27, suponho que seja, né, taxa de câmbio moeda local, quanto que é 12 reais? Então, seria essa coluna aqui, o 5,28, é o preço do Big Mac comprado no Brasil em dólar ao preço do dólar. Então, é 12 divididos pela taxa de câmbio. Eu quero R$12, cada real custa 2,50. Cada real vale 2,27 dólares. Eu divido 12 por 2,27, 5,28. Esse é o preço do Big Mac no Brasil ao preço do dólar, dado a taxa de câmbio atual. E aí, uma vez que eu tenho esse valor, eu posso calcular a taxa
de paridade de poder de compra. Eu falo assim, bom, essa taxa 2,27 é a taxa efetiva, mas qual seria a taxa que eu tornaria esses R$ 12 no preço do Big Mac nos Estados Unidos? Então, é esse preço aqui, ó, 4,56. Então, qual que é a taxa de câmbio que me faria indiferente, que faria com que R$ 12 valesse exatamente o preço do Big Mac em dólar? Então, eu faço isso, eu resolvo isso aqui e deu 2,63. Essa é a taxa de câmbio, paridade de poder de compra. Então, se a taxa de câmbio verdadeira está 2,27, esse é o preço do dólar, pago R$ 2,27 por dólar, mas a taxa paridade de poder de compra seria 2,63. Se você pensar em paridade de poder de compra como sendo o equilíbrio que as forças de mercado empurrariam naquela direção, o real hoje está muito valorizado, o dólar está barato, o real está comprando muito dólar e, na verdade, ele não devia estar comprando tanto. Devia estar custando 2,63 o dólar e não 2,27. Então, o real está sobrevalorizado. Se você quiser saber quanto, você pegaria, ver qual que é a diferença percentual. Quantos por cento que 2,63 é mais do que 2,27? É só calcular 2,63 menos 2,27 divididos por 2,27. Então, ele está 0,15 por cento sobrevalorizado. Bom, então, daí que vem esses cálculos aqui. Essa aqui é a revista Economist faz. Em algum momento, ela calcula a taxa paridade de poder de compra de um Big Mac, usando o preço do Big Mac. E você vê que alguns países está sobrevalorizado. A moeda brasileira está sobrevalorizada. Ela está comprando mais do que deveria estar comprando, segundo paridade de poder de compra. E o preço do Big Mac nos Estados Unidos é 3,71 e nos Estados Unidos e no Brasil está custando 5,26. Em outros países está desvalorizado. Então, a gente vai usar a paridade de poder de compra mais para frente, mas só para você ter uma ideia de como é que você pode usar isso, é que se você comparar PIB dos países, a gente viu o que é PIB, então tem vários países, os Estados Unidos tem o maior PIB do mundo, depois vem, sei lá, a China, assim, tem o valor da economia, de todos os bens da economia, mas repara que para calcular isso, você está calculando nos Estados Unidos, está calculando em dólar, daí você vai calcular o PIB do Brasil, você calcula em reais, o PIB da China em renminbi, e aí você tem esses PIBs calculados em moedas diferentes, mas para comparar eles, você tem que transformar todos por uma moeda única, geralmente o dólar. Então, você transforma de reais para dólar, de moeda chinesa para dólar, e aí você compara o PIB de cada país, dos países, ver qual que é maior do que qual, tem um ranking lá. Só que para fazer essa conversão de real para dólar, das outras moedas para dólar, está usando a taxa de câmbio do mercado. E o que se argumenta é que essa comparação não é correta, que você não pode comparar usando a taxa de câmbio de mercado, porque às vezes ela está distorcida. Então, o que se faz na prática, em vez de usar essa taxa de câmbio de mercado, vamos usar a taxa de câmbio do paridade de poder de compra. Né? E aí pode dar um valor diferente, pode dar um ranking diferente, mas a comparação é mais justa, porque a ideia é que a cesta de bens pode ser mais barata em um país mais pobre do que num país mais rico, onde o custo de vida é mais alto. Bom, eu vou parar aqui. Então, tem vários temas aqui que podem cair, desde o balanço de pagamentos, desde taxa de câmbio real, nominal, desde se a taxa de câmbio, quando ela sobe, ela tem uma desvalorização. Desvalorização é bom para o exportador, as exportações são mais competitivas. Quando a taxa de câmbio desce, está pagando menos reais por dólar, o real está mais valorizado,
isso, as exportações estão menos competitivas, e paridade do poder de compra. Essa ideia de que uma taxa de câmbio que torna indiferente entre você comprar exatamente o mesmo bem em moeda local, em reais, ou você comprar no exterior, trocando os seus reais por moeda estrangeira, aquela taxa de câmbio, e isso é indiferente, dá exatamente a mesma quantidade de reais comprando localmente ou comprando o dólar para comprar no exterior. Então, é taxa de câmbio de paridade de poder de compra. Bom, eu vou parar aqui e eu vou botar imediatamente esse vídeo. Eu vi que pareceu pouca gente hoje, não sei se estavam achando que pelo fato da última controle de leitura não tinha aula naquele dia, que nesse dia não ia ter aula também, mas não é o caso. Eu não falei isso. Então, tem aula normalmente e em todo caso, a aula vai estar imediatamente lá. Se as pessoas precisarem disso para fazer o controle, vai estar disponível. Então, tá bom. Então, vou parar aqui e fazer esse upload imediatamente.